A cada jogo da seleção brasileira fica perceptível o quanto a equipe é dependente do Neymar. Hora ou outra, aparecem bons companheiros pro atacante do PSG, como já foram Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e agora vem sendo Rafinha. Acontece que no passado, o Neymar já teve um jogador com quem ele podia dividir a responsabilidade. Claro que não era o mesmo nível de qualidade, mas era um jogador muito bom, e esse jogador era o Oscar. Autor do gol do Brasil no terrível 7-1 contra a Alemanha, o Oscar viu a sua carreira tomar um rumo inesperado. E nesse vídeo você vai descobrir o que aconteceu com ele. Como sempre, se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vini Wagner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar para sempre estar bem informado é aqui no canal. Então logo de cara se inscreve aí para sempre receber os vídeos novos, deixa o seu like, depois compartilha, deixe sua opinião nos comentários e me siga no meu Instagram, que sempre está aparecendo aqui em cima. Então agora sim, pode soltar a vinheta para você descobrir o que aconteceu com o Oscar, que jogou na seleção brasileira, no São Paulo, Internacional, Chelsea. Por onde será que ele anda? Antes da gente começar, queria dizer que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela FUT Fanatics, que é o lugar ideal para você que procura por bolas, chuteiras, camisas de time, shorts, tudo isso com um preço muito especial e uma variedade absurda. Então, clica aqui no primeiro link da descrição para conhecer o site da FUT Fanatics, que tem, como eu disse, uma variedade incrível, camisas que você só encontra por lá e também uma entrega absurdamente rápida. Então, primeiro link da descrição para ir para a FUT Fanatics. Vá lá e faça suas compras. Oscar dos Santos Emboaba Júnior é um dos jogadores que mais decepcionou os torcedores brasileiros nesses últimos anos, junto com Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso. Só que a situação do Oscar é diferente, porque não é que ele se tornou um jogador ruim ou então caiu de produção. Pelo contrário, o Oscar sempre foi um grande jogador, um jogador promissor, só que algumas escolhas na carreira dele fizeram com que ele saísse do radar, por exemplo, da seleção brasileira e também de grandes times europeus. Ele é um cara que até hoje era para estar jogando em alto nível na Europa, jogando na seleção e sim daquele meia que a gente tanto procura, que a gente fica testando Paquetá, testando outros nomes, e o Oscar poderia hoje ser esse cara. Pra quem não lembra, o Oscar aqui no Brasil foi revelado pelo São Paulo e passou também pelo Internacional. Em 2011, ele foi decisivo para a seleção brasileira vencer o Mundial Sub-20, marcando 3 gols na final em cima de Portugal. Devido ao seu evidente talento, ele foi vendido em 2012, com apenas 20 anos, para o Chelsea, que era naquele momento o atual campeão da Liga dos Campeões. Oscar foi comprado por absurdos 32 milhões de euros e soube muito bem justificar o alto investimento dos ingleses. Em 4 temporadas pelos Blues, ele teve 203 jogos, com 38 gols e 37 assistências. Ele foi campeão da Liga Europa, da Copa da Liga Inglesa e 2 vezes da Premier League. Se por seu clube o Oscar representava, podíamos dizer que na seleção o seu desempenho era até melhor. Na seleção ele marcava gols, dava assistências e atormentava as defesas adversárias ao lado de Neymar. O Oscar acabou sendo, inclusive, peça fundamental para a seleção brasileira em 2013 conquistar a Copa das Confederações aqui no Brasil, naquele jogo que a gente ganhou da Espanha na final por 3-0 com o show do Fred. Naquela Copa das Confederações, o Oscar jogou muita bola. Ele também jogou a Copa do Mundo de 2014 e acabou sendo um dos poucos jogadores daquele time que se safou das críticas após o pesadelo do 7-1, que, como eu disse, ele fez o gol da nossa seleção ali no finalzinho. Só que após a Copa do Mundo, apesar de jogar ainda mais algumas temporadas pelo Chelsea, o Oscar parou de ser convocado, não esteve mais presente nas listas. Com o tempo também, ele caiu de produção do Chelsea, até que chegou a janela de transferências de janeiro de 2017. Naquele momento, o Oscar não estava tão em alta no Chelsea, mas era um cara que ainda tinha um mercado muito grande dentro da Europa. Não à toa, ele tinha seu nome ligado à Inter de Milão, Milan, Tottenham, Juventus. Foi aí que ele tomou uma decisão surpreendente que, claro, acabou mudando o rumo da sua carreira, tirando ele dos holofotes da seleção brasileira e também do futebol europeu. O Oscar aceitou o desafio de jogar pelo Xangai SIPG da China, então aceitou essa transferência. Naquela janela, o Xangai SIPG da China pagou incríveis 60 milhões de euros para tirar Oscar do Chelsea, clube inclusive onde ele permanece até hoje. O Oscar acumula pelo Xangai os títulos do Campeonato Chinês
e da Supercopa da China. São 161 jogos, com 48 gols e absurdas 86 assistências, números que acabaram o tornando um grande ídolo do clube. Aí você se pergunta, mas o que levaria um jogador a sair dos holofotes da seleção brasileira e também deixar o futebol europeu, onde estava atuando em alto nível? Claro que, como muitos de vocês devem imaginar, a resposta é a questão financeira. O Oscar deixou de atuar em alto nível para poder entrar nesse mundo do milionário futebol chinês, que ali no ano de 2016, 2017, estava investindo pesado principalmente em brasileiros. Não à toa nesse período estava por lá Renato Augusto, Paulinho, Ralf, muitos nomes que acabaram inclusive também fazendo história lá na China. O Oscar, por exemplo, por muito tempo atuou ao lado do Hulk, que hoje está jogando no Atlético Mineiro. Desde que ele chegou à China em 2017, o Oscar também acabou entrando na lista dos 20 jogadores mais bem pagos do mundo. Então, podem acreditar, tem muito nome que joga Champions League, joga em time grande, mas por mês ganha menos do que o Oscar. Ele é muito bem remunerado para poder jogar na China. Nesse ano, Oscar deu uma entrevista para o UOL, onde falou um pouco sobre o seu futuro. Ele diz que não pensa em jogar até o fim da sua carreira na China, garante que recebe constantemente propostas do futebol europeu e disse também que pensa em voltar a atuar por uma grande equipe num nível competitivo. Importante ressaltar que o Oscar tem contrato ainda com o Xangai até novembro de 2024. É um grande jogador e que com certeza tinha potencial para hoje estar atuando em alto nível na Europa, porque tem apenas 30 anos e poderia também tranquilamente estar na seleção brasileira. A gente muitas vezes fica em dúvida de Felipe Coutinho, Everton Ribeiro, Paquetá. O Oscar com certeza, jogando em alto nível, daria uma bela dor de cabeça para o técnico Tite. Era um cara de muita qualidade. Mas também tem o outro lado, a gente tem que entender e aceitar as escolhas de alguns jogadores. Tem jogadores que a vida inteira querem estar em evidência, jogando Champions League e quando voltam para o Brasil, querem jogar ainda em times competitivos. Por outro lado, tem jogadores que não ligam tanto para os holofotes, trabalham nos bastidores, trabalham em silêncio para poder se consolidar e também fortalecer a sua família financeiramente, como é o caso do Oscar. Agora fica a pergunta, você gostava do futebol do Oscar? Hora de você colocar aqui nos comentários o que você achou sobre a situação dele, de abandonar o futebol europeu, deixar de lado a chance de voltar para a seleção brasileira, para então jogar no milionário futebol chinês. Você, por exemplo, faria igual? Então é isso, pessoal, esse foi o segundo vídeo dessa quinta-feira, espero profundamente que todos tenham gostado, muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça do like, de se inscrever no canal, compartilhar, comentar e de me seguir no Instagram. Clica também no primeiro link da descrição e conheça o nosso parceiro Fut Fanatics para que você possa adquirir camisas de time, bolas, chuteiras, tudo isso com preços especiais, tá bom? Então é isso, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. O Nivainer aqui, valeu, falou e fui!